Vamos abrirmos nossas Bíblias na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Crianças, vamos lá, hein? 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Vamos abrir nossas Bíblias, nos preparando para a leitura da Palavra de Deus. Está acabando Coríntios, né? Falta pouco agora. Em breve, mais um mês no máximo, vamos começar outro livro. Sem spoiler por enquanto. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Semana passada, o reverendo Tarcísio lidou com a parte final do capítulo 11. E como fazemos aqui na igreja sempre, estamos na sequência, estudando a carta toda. E eu peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida, que em si traz alguns perigos. Como o perigo de você achar, isso aí eu já sei. Atenção para a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, na nossa cidade, seca e fria, nós pedimos que o Senhor aqueça nossos corações com a Tua palavra tão saborosa. No nome de Jesus. Amém. Há um certo fascínio, não há? Às vezes maior, às vezes menor, às vezes mais ou menos saudável, mas há um certo fascínio com experiências meio inexplicáveis. Livros contando sobre supostas idas ao céu ou ao inferno vendem muito. Histórias sobre abdução de alienígenas, relatos de encontro com o sobrenatural, lendas de coisas que aconteceram na floresta. Existem gêneros e subgêneros contando dessas coisas. Outro dia mesmo eu estava assistindo a uns vídeos sobre as florestas ou as matas nas montanhas Apalaches, uma região lá no leste dos Estados Unidos, e meus amigos, tem cada história apavorante. E o povo de lá dos Apalaches tem as suas recomendações sobre o que nunca fazer na floresta, como, por exemplo, nunca estar na floresta depois que escurece, nunca manter as cortinas abertas da sua casa depois que escurece, e nunca responder se você ouvir o seu nome chamado na floresta. O que me parece, claro, uma forma de se perder rapidinho, né? Você está assim: ô Marcel, volta, cara. Você: não vou responder. E o Marcel indo lá para a mata, eu falei: volta, amigo. Assim, seja como for. E tem um monte de vídeo dessas coisas, você vai vendo e ficando assim, né? Eu sei que muitas dessas coisas são, claro, de nossa mente, muitas das alucinações e coisas que acontecem, a gente sabe pouco acerca de como mente, memória, sonhos, tudo isso funciona. Alucinações acontecem por 1000 razões, às vezes é só alguém na mata te chamando mesmo. Mas, obviamente, também há muito charlatanismo envolvido nessas coisas. Claro que há. E também há, como a Bíblia ensina, e tratamos disso 2 ou 3 semanas atrás, forças das trevas capazes de se disfarçar de anjos de luz. Por isso, Deus não nos insta a ficarmos buscando esse tipo de coisas. Nós temos na sua palavra algo mais firme, mais sólido e mais seguro. O que não muda o fato de que coisas estranhas acontecem. O mundo natural é permeado do sobrenatural. Eliseu pediu e o Senhor abriu os olhos do seu moço
para que visse os exércitos, as carruagens de fogo, não foi? Claro, nós sabemos que há mais do que os nossos olhos veem. A humanidade sabe disso, mesmo quando tenta se provar do contrário, se convencer do contrário. Aquele arrepio na espinha, sozinho na mata, aquela corridinha de volta para o quarto quando vai buscar água gelada na cozinha à noite escura, as histórias impressionantes que contam em volta de fogueiras em acampamentos, os inúmeros relatos de contatos imediatos, seja qual for o grau. E claro, em nosso meio, em nosso mundo evangélico, não faltam histórias impressionantes de idas ao céu, passeios no inferno, encontros com o anjo, isso e aquilo. A história do cristianismo é repleta de histórias assim, muitas delas não fazem o menor sentido à luz do que a Escritura nos diz. Há outras, entretanto, bem intrigantes e que a gente fica meio sem saber o que fazer com essas coisas. E eu conto aqui duas delas para vocês com o pé atrás, justamente porque elas lembram o tom disso aqui. Pouca informação, exaltação a Deus e não a quem não a quem passou por aquilo. Por exemplo, Blaise Pascal, já ouviu esse nome? Pascal, famoso matemático, físico, inventor francês. Convertido ao cristianismo, Pascal se tornou um apologeta, um defensor da fé, e escreveu muito sobre a fé cristã. Vários de vocês conhecem uma unidade de pressão chamada Pascal, não conhece? O que é um Pascal? É um Newton por metro quadrado, não é? Esse mesmo Pascal criou isso tudo. Pascal teve uma experiência na noite de 23 de novembro de 1654, algo que durou em torno de 2 horas, mas ele não falou para ninguém. Quando morreu, encontraram costurado dentro do bolso do seu casaco um papel relatando uma experiência. E eu não vou ler tudo para vocês, só um trechinho, mas basicamente assim. Ano da Graça, 1654. Fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não dos filósofos ou dos eruditos. Certeza, certeza, sentimento, paz, alegria. Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu o deixei. Eu fugi dele, renunciei e crucifiquei. Que eu nunca me separe dele. Renúncia total e doce. Submissão total a Jesus Cristo, meu Senhor. Eterna alegria por um dia que seja na terra. Que eu não me esqueça de suas palavras. Amém. Escreveu isso, guardou no bolso do casaco e andava com isso para todo lado. Só quando morreu encontraram esse papel. Não sei o que foi isso. Outro, Tomás de Aquino é outro por uma famosa experiência mística. Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da era medieval, lá para o século XIII, anos 1200, escreveu enormes tomos de teologia, como a famosa e incompleta Suma Teológica, uma obra de muitos volumes de teologia pesadíssima, complexa, obra de muitos anos, mas que ficou incompleta. Sabe por que ficou incompleta? O que se diz é que ele teria passado por uma experiência tão impressionante que simplesmente não escreveu nada mais. Deixou sua obra incompleta, dizendo coisas como: chegou ao fim o meu trabalho. Tudo que eu escrevi parece palha após o que me foi mostrado. Você imagina um negócio desse? O cara simplesmente largou, falou: não, depois do que eu vi, amigo, não tem nem por que ficar escrevendo, chega, parei. O que a gente faz com isso? É muito interessante tudo isso, claro, a gente queria saber mais. Eu não sei se eu ponho a mão no fogo por Pascal e por Aquino, não sei, Deus o sabe. Porém, tão interessante quanto o que pode ter acontecido é justamente o fato de que nenhum deles fica falando muito a respeito, o que é a reação oposta a todo mundo que tem por aí na cidade dizendo que foi até o céu, não é? A pessoa não cala a boca acerca disso, não para de falar no assunto. Tá, mas e eu, pastor? E o que a gente tem com isso? E para gente que nem no corpo, nem fora do corpo, foi ao céu, o que isso importa? É só para dar invejinha? O que a gente faz com isso? Como viver neste mundo de sombras, à luz do que a gente sabe que está por vir? Que bom que você perguntou, porque hoje nós vamos conversar, a partir de Paulo, sobre o fato de que a graça de Deus é suficiente para a vida dos seus servos neste mundo de sombras. Simples assim. Neste mundo sofrido e cheio de espinhos, a graça do Senhor te basta para você viver bem, em expectativa ao que vem. Vamos ver isso em 3 partes. A primeira delas é uma consideração sobre como a vida é mais ampla do que os sentidos mostram. Olha de novo o começo do nosso texto. Se é necessário que me glorie,
ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. No último sermão, o pastor Tarcísio nos mostrou Paulo se gabando. Como? Por quê? Pois os coríntios estavam dando ouvido a todo tipo de gente que se gabava das coisas erradas e tratando aqueles super e falsos apóstolos como se fossem a própria fonte do saber de Deus, e assim estavam indo para outro evangelho. E por amor a eles, Paulo fez uma coisa que ele não gostava de fazer, algo que ele mesmo chama de tolice, mas percebeu que ele precisava responder aos loucos de acordo com a sua loucura, para pegar emprestada a frase do provérbio. Dando uma de louco, porque ele sabe que não é o melhor caminho a seguir, ele falou, ok, eu vou contar para vocês umas coisas então. Vou contar. Sabe, acho que é que nem um pai ou uma mãe que resolvem contar para os seus filhos coisas que eles nem imaginavam. As crianças esquecem que a gente teve uma vida antes delas chegarem no planeta, né? Ai, mamãe, até parece que você já desceu uma cachoeira assim com corda. Já sim, filha. Você, mamãe? Aham. Papai, vai dizer que você conhece mesmo vários hits de rock e pop dos anos 80? De cor, papai. Sim, filha, eu não sou alguém que se opõe à cultura como você pensa, e assim por diante. Aí o pai começa a cantar os hits, e a filha, assim, coisas assim. Nós vimos Paulo mostrando para aquela turma de Corinto que, se for para ir pelo caminho do pedigree, por assim dizer, amigo, o dele é insuperável. Se for para ir pelo caminho das experiências terrenas, serviço fiel ao reino, sofrimentos e fraquezas, ele tem um currículo que não dá para comparar, inclusive nas vergonhas, como a de ter que sair fugido de Damasco, por amor ao Evangelho. Tudo isso porque ele quer mostrar que a glória é do Senhor, que não é o servo que importa, é o Senhor, é conhecer a Cristo, que os homens que ficam se gabando de ser isso ou aquilo entenderam tudo errado. Isso supera tudo. Ele contou essas coisas para que, como diz bem Trent Castle, nenhum cidadão romano com algum alto respeito jamais se gabaria dessas coisas. E ele está contando para mostrar que o valor é de Cristo. E ele não tem medo de viver o que Cristo tem para ele. E agora ele segue no assunto e se volta então a uma experiência não terrena, mas uma experiência sobrenatural, especial que ele teve. Porque é tão comum pessoas quererem se provar superiores aos outros por terem tido, ou dizerem que tiveram, experiências sobrenaturais impressionantes. Bem provavelmente os superapóstolos estavam contando suas próprias histórias nesse sentido. E vira nas igrejas, e hoje é assim, uma briga de quem é mais espiritual, quem viu mais anjo, quem contou mais carro de fogo, quem fica mais tempo em oração, quem isso ou aquilo no monte, no quarto de oração, ou seja o que for. E Paulo fala, gente, para. É disso que vocês querem falar? Ok, então deixa eu contar uma história para vocês. É que nem aquele pai que é acusado pelos filhos de não ser cosmopolita. Papai, você não conhece o mundo como ele é. Aí o papai resolve contar dos 6 meses que passou de mochilão no Sudeste Asiático, né? O dia em que ajudou a desarmar minas terrestres perto de Hanoi, no Vietnã. Ou quando ajudou pessoas a fugir de um golpe de Estado em Vientiane, no Laos. Ou de como quase se casou com a moça mais bela do Camboja, lá em Phnom Penh, mas descobriu na véspera que ela era filha de um traficante internacional de armas e se mandou num barco de pesca. Não conta essa parte para a mamãe, tá, filho? É melhor ela não saber. E Paulo conta, então, uma experiência que supera a de qualquer outro humano. É verdadeira a de Paulo. De novo, ele não quer com isso se mostrar um grande homem. Ele quer se mostrar um pequeno homem, que serve a um grande Deus e um grande Salvador. Isso vai ficar mais claro no segundo ponto. Mas ele começa falando sobre o Senhor ter lhe mostrado o próprio paraíso. Não é para se gabar do jeito que você faria. Ao contrário, ele está super relutante em tudo isso. Você nota como ele está relutante? E ele deixa de fora todo tipo de detalhe que a gente queria saber, e que o povo insiste em dizer. Fala sobre como eram as moradas, como eram as ruas, como era isso, quem ele viu, quem não viu.
O que nos leva, é claro, a questionar muito quando a gente ouve por aí histórias de pessoas contando todo tipo de experiências assim. Você vê João, por exemplo. João teve a revelação do Apocalipse, não teve? E João foi instado pelo Senhor a escrever. O tempo todo em Apocalipse tem isso. Escreva. Conta para os outros. Avisa as igrejas, porque aquela revelação não foi dada a João de forma privativa, mas foi dada a João para que ele mostrasse para o mundo. E sim, nas Escrituras nós temos algumas ocasiões de pessoas recebendo acesso a visões especiais. Pedro teve aquela visão do lençol que descia dos céus. Ezequiel teve as suas visões. Moisés viu coisas na montanha. Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Jacó teve o seu sonho da escada. A gente acabou de cantar um hino que é sobre essa história. Não sei se você já tinha percebido, mas é. João e o Apocalipse. Estevão vê a Cristo junto ao trono. E Paulo nos conta sobre este evento. Mas eu quero que você note, para começar, que é um evento raro. Raro na vida do próprio Paulo. 14 anos antes. E não é que acontecia toda semana. Fui dar todo o meu passeio de toda quarta-feira ao céu. Não tinha isso. É algo tão especial que aconteceu uma década e meia antes e ficou guardado. Não tinha uma ida anual ao céu nem nada assim. E entenda, sim, a vida é além deste mundo físico. Nós cremos nisso, a palavra de Deus ensina isso. Essa terra não é a realidade única e final. Ela é um mundo criado por Deus, caído, quebrado por causa do pecado e em preparação para ser refeito. E existem realidades espirituais que os sentidos não pegam. Ao mesmo tempo, note, isso aqui não é algo que Paulo está aqui encorajando você a pedir a Deus. Poxa, Senhor, libera aí um acesso hoje, vai. Hoje à tarde, hoje de noite. Paulo não fala assim, peçam vocês também, Coríntios. Não é isso. E também Paulo nem fala que a gente deve esperar que esse tipo de coisa vai acontecer. Mesmo com ele, o apóstolo foi uma vez, por uma razão muito específica, e veio com pesos. O que nós temos? Nós temos as palavras de Deus reveladas desse livro, que servem para nós de uma forma maravilhosa, para trazer a mesma segurança que essas visões trouxeram para Paulo. Nós temos a palavra de Deus, e nós temos inúmeras experiências ordinárias, que nos lembram sim do seu poder e do seu cuidado para conosco. Essa é a primeira verdade a lembrar. Sim, o mundo é mais do que esta pequena realidade quebrada. Há algo mais a ver aqui, que é a glória do céu. E ela é difícil de ser descrita em palavras, a glória do paraíso. Olha de novo o verso 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Qual coisa é essa? Essa coisa que ele fala, palavras inefáveis lá no céu, as quais não é lícito ao homem referir. 14 anos antes ele foi levado ao terceiro céu. Sabemos pouco da biografia de Paulo entre a sua conversão na estrada para Damasco e o início do seu ministério missionário mais público nas suas viagens. Sabemos, por relatos aqui a colar, detalhes de uma outra carta, que ele ficou aprendendo, estudando, se preparando, aprendendo com Cristo. Claro, depende um pouco de quando a gente data, segundo aos Coríntios, mas talvez estejamos falando de algo por volta do ano 42, quando ele ainda estava plantando igrejas na região da Síria, antes ainda da primeira viagem missionária, talvez até um pouco antes. E Paulo teve essa experiência que ele mesmo não sabe dizer. Você vê, ele começa falando na terceira pessoa, mas depois fica claro que está falando dele mesmo. Ele mesmo não sabe dizer se foi no corpo, se foi fora do corpo, Deus sabe. E basta. Como assim no corpo ou fora do corpo? Como assim? Veja, a Bíblia nos ensina que corpo e alma são uma unidade. Você não é uma alma que por acaso tem um corpo. Você é um ser de corpo e alma. Isso é um ser humano. Essa unidade. Deus nos fez assim. E isso é tão sério que quando há uma separação a gente chama de morte. Porque não é para existir desse jeito, não era para ser assim. A separação de corpo e alma é tão não natural que nós a chamamos morte. E Paulo está dizendo, olha, meu amigo, eu não sei. Eu não sei se Deus me levou com corpo e tudo lá para o paraíso. Eu não sei se eu morri e a alma foi e depois voltou, sei lá. Não sei, ou se foi um transe, um êxtase como outros, não sei. Deus sabe. Isso é o que importa na nossa história.
e ele foi ao chamado terceiro céu. Isso é só um jeito de se referir ao que ele mesmo chama de paraíso. Você vê que ele usa primeiro o terceiro céu, depois ele fala paraíso, é a mesma coisa. Não se preocupa com essa questão da numeração. Alguns explicam que no jeito antigo de falar, nessa época, era uma referência ao céu altíssimo, onde o Senhor está com seus anjos. Seria, digamos, o primeiro céu, são as nuvens, acima das nuvens estão as estrelas, e acima está o Senhor. Claro, com isso não há nenhuma tentativa da Bíblia de ensinar astronomia, por favor, ou uma cosmologia, por assim dizer. É apenas o uso corriqueiro do tempo dessa época. Mas entenda, ele está falando do paraíso. No verso 4, ele usa a mesma expressão, paraíso, que Jesus utilizou ao falar com aquele bandido na cruz, texto que nós lemos hoje no começo do culto. E esse termo vem de uma tradução grega do Antigo Testamento para o jardim no Éden. Então o Senhor está se referindo a esse lugar de habitação, de encontro com Ele, de lugar sem pecado, sem mal, perfeito, o qual todos sonhamos estar. Estamos, claro, falando de algo certamente maravilhoso. Aqui hoje não temos acesso, mas Deus permitiu a Paulo uma visitinha. No corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E o Senhor lhe permitiu ver o paraíso. Uau, como que é isso? Veja, a Bíblia nos conta sobre algumas pessoas que morreram e voltaram, não conta? Lázaro, amigo de Jesus, o filho da sunamita, estudamos essa história há pouco tempo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e curiosamente nenhum deles ficou falando sobre o céu. O rapaz que caiu da janela, lembra dele? Eutico, quando Paulo pregava. A gente não sabe como foi no caso dessas pessoas. Não necessariamente eles também foram ao paraíso e depois voltaram. Às vezes ficaram mortos ali um tempo, sei lá, a Bíblia não é clara nessas coisas. Paulo, entretanto, foi. Conta tudo, Paulo. Detalhes aqui na nossa mesa agora, queremos saber como é tudinho. E Paulo fala, não posso. Não posso. Não posso porque não dá e não posso porque não deixam. Não é lícito contar. E, na verdade, são coisas inefáveis, coisas que nem dá para colocar direito em palavras humanas, coisas que a gente não consegue explicar. Porque a intenção do Senhor, ao levar Paulo ao paraíso, não foi dar para nós uma revelação de como é o céu. Se fosse, Paulo teria sido ordenado a escrever e detalhar para que nós, o povo do Senhor, soubéssemos como são essas coisas. Não foi isso. E Paulo não teria ficado guardando isso 14 anos. Foi para ser encorajado em seguir sua missão, para que aquilo tudo que ele viu fosse um lindo lembrete a ele nos dias de fugir de Damasco em vergonha, de apanhar na rua, de ser cercado no teatro em Éfeso por uma multidão enlouquecida, de levar chicotada dos judeus. Veja, ele nem queria falar disso. 14 anos antes, só está trazendo isso agora, por causa dos seus opositores que ficam insistindo nessas coisas. Como o comentarista Simon Kistemaker bem diz, para Paulo, comunicações diretas do Senhor são momentos santos, não intencionados para o escrutínio público. E mais, há dificuldade de contar. Há uma dificuldade de traduzir em termos de um mundo caído. Pensa, por exemplo, quando você precisa contar para uma pessoa sobre uma experiência boa que você viveu. Você tenta traduzir aquilo em termos do que a pessoa conhece, não é? Você tenta fazer uma comparação à luz do que a pessoa conhece. Por exemplo, te perguntam, o que você achou de Nova York, Times Square? Ah, é tipo a Praça do Relógio lá em Taguatinga. Só que com gente de mais países, prédios um pouco mais altos, mas é metrô, vendedor de amendoim, músico de rua e batedor de carteira, a mesma coisa. É tipo isso, né? Assim, você usa algo que você conhece. Mas, claro, não alcança. Paulo não tem como fazer isso com a gente. Já aconteceu de você visitar um lugar magnífico e ficar tentando contar para as pessoas de como foi lá? E aí você descreve, você mostra foto, você elogia sem parar aquela montanha, aquela cidadezinha remota, aquela praia deslumbrante, aquela cachoeira bonitona, mas no processo de contar para a pessoa, você vai contando e você já vê que a pessoa não está muito impressionada. É aquelas coisas que você pensa, é só quem estava lá. Eu posso até tentar chegar lá, mas as palavras não chegam, não conseguem descrever a experiência como um todo. Chega um ponto que você para de descrever e simplesmente torce.
Tomara que um dia você vá também e veja. E isso, irmãos, com experiências do mundo caído. Paulo está falando do que nem é desse mundo. Não tem palavras para traduzir. É impossível, é o paraíso. Quando João fala algumas cenas do trono, etc, etc. Mas mesmo João falando é sempre, e vi algo como. É sempre uma tentativa de botar em palavras humanas aquilo que é difícil da gente entender. Nós não temos totais categorias para isso. E Paulo, veja, Paulo não quer que ninguém pense nele além do que convém. Então ele não vai ficar falando sobre isso. Simples assim. Que é o oposto de todo mundo que diz ter tido uma experiência como essa, e simplesmente não para de falar sobre isso. E Paulo fala, gente, eu não vou ficar falando, eu quero que vocês me conheçam e vejam quem eu sou, e ouçam as minhas palavras, o meu ministério. Eu estou contando isso só para vocês entenderem, mas não é sobre isso. Para você que está aqui hoje e não crê em um mundo além do natural, hoje é muito comum encontrar pessoas nas nossas cidades que dizem que não existe nada além da matéria, além do físico. Que nós, por exemplo, somos apenas carne, osso e sangue, e é isso. Não há algo como alma, que a mente humana é apenas um produto de reações físico-químicas, etc, etc. Para que você que não crê em um mundo além do natural, não te parece estranho e fora de lugar que a humanidade, em toda parte, em todo o tempo, seja fascinada com realidades além das que experimentamos com os 5 sentidos? Que essas coisas movam o ser humano a tal ponto que nós compramos, consumimos, ansiamos por ter coisas assim? Neste mundo que teoricamente está cada vez mais secular, menos religioso, essa é a teoria. Em vez de religioso e sobrenaturalista, mais secular e naturalista. Mas as pessoas não param de se voltar em busca de experiências extrasensoriais. Buscam viagens com ayahuasca e chás alucinógenos. Buscam cartomantes e contato com os mortos. Querem saber como as estrelas e planetas influenciam suas vidas. Confiam nas energias do cosmos e na lei da retribuição e que a mãe natureza vai ajudar. Não creem nas bruxas, mas têm um medo louco delas. Se estão andando nos Apalaches e escutam o seu nome chamado, aperta o passo e não olha para trás. Será que, ao contrário do que se diz, será que insistem em dizer que o anseio pelo sobrenatural é algo da infância? Crianças com medo do escuro. Será que não é o contrário? Será que não é o anseio pela inexistência do sobrenatural que é uma fuga, na verdade? Será que o desejo de tantos de dizer que não existe Deus, não existe alma, não existe vida após a morte, não tem nada disso, será que não é essa a fuga? A tentativa de fugir de um Deus que sabem existir e sabem que é um justo e santo juiz? É o que Paulo fala em Romanos 1. É isso que está acontecendo. Fica aí para você pensar. E nós, o que fazemos com isso? Sabe, eu não creio que Deus fique fazendo isso o tempo todo. Paulo mesmo foi e teve essa experiência, e foi isso. E Paulo tinha uma função muito importante, uma função chave na história do cristianismo, no seu avanço para as nações, o apóstolo às nações, uma função que nenhum de nós tem. Eu creio também, a Bíblia nos ensina isso, que as revelações acabaram, a Bíblia é completa em si, ela é o que nós precisamos. Ah, tá, mas e grandes experiências espirituais, êxtases, coisas no estilo Pascal, no estilo Aquino? Olha, se acontece, a abordagem que me parece correta é a de Paulo. É algo privado, não é algo para ficar se gabando, não é algo para você ficar falando sobre isso nas igrejas pela cidade, ou escrevendo livros e podcasts a respeito. É algo privado para a glória de Deus e encorajamento da pessoa. Desconfie muito se alguém que diz ter isso está usando justamente para o contrário do que Paulo faz. Paulo faz isso não para se gabar. Mas muitas pessoas que dizem ter essas coisas estão querendo holofotes, palco, atenção. Estão querendo crescer em si mesmos. Então, olho aberto. E claro, vem riscos junto, tá? Paulo não fala isso para se gabar, mas para mostrar que ele teve isso. Mas a vida segue. E a vida segue no mundo quebrado, e Deus tem lidado com ele, inclusive com os imensos riscos
envolvidos em receber uma graça tão linda como ser levado ao céu para uma prévia do paraíso. Poxa, pastor, que risco que tem um negócio desse? Sabe qual é o risco? O risco é o seguinte: sabe aquele teu primo que passou 3 meses no intercâmbio nos Estados Unidos e volta falando português com sotaque? Como se diz mesmo afternoon em português? Afternoon? Tarde. Oh yeah, tarde. Hoje de tarde vamos ao cinema? Vamos assistir Inside Out 2? Eu pago os snacks. Sobraram alguns dólares do meu tempo lá em Town, Illinois, se vocês quiserem. Então, esse é o risco, tá? Esse é o risco, você ficar essa coisa insuportável e soberba. Se já é assim com o cara que passou 3 meses no intercâmbio nos Estados Unidos, imagina quem foi dar um passeio no céu. O que o Senhor faz para prevenir isso? Por amor a seu servo, o Senhor lhe coloca um espinho na carne. E esse é o nosso terceiro ponto. Deus traz espinhos na nossa vida para o nosso bem. Olha o verso 6 em diante mais uma vez. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo começa então a falar sobre o lugar certo de se gabar. Não em ter ido ao paraíso, mas em ser fraco. No verso 6 isso fica claro. Se eu quisesse dar uma de bobo aqui com vocês e ficar falando sem parar da minha visão, eu estaria falando a verdade, enquanto tantos mentem sobre essas coisas. Mas eu me refreio, porque isso não é acerca de fazer Paulo grande, mas de Paulo diminuir. Por vezes nós queremos que nossos líderes sejam gente que conta de grandes experiências espirituais, não? E vocês já devem ter notado que isso não acontece aqui no nosso púlpito. A gente quer que os grandes nomes de pregação, de oração, de pastoreio falem: quantos você já evangelizou, pastor? Quantas horas você já orou assim, sem parar, mas assim, sem parar nem para ajeitar o joelho, assim. Quantos demônios você já expulsou? Quantas pessoas você já curou? Já foi ao céu? Já foi ao inferno? Porque as pessoas acham que é isso que faz um líder, alguém grande. E Paulo está mostrando que não é isso. O importante não é Paulo, nem suas experiências, seu pedigree, seus feitos, suas visões, nenhum deles. Veja, para pegar outros apóstolos como Paulo, como Pedro e João, pense nesses homens. Eles fizeram sinais e maravilhas, não fizeram? Você lembra do livro de Atos? Mas você pega as cartas que Pedro e João escreveram, eles não fazem nem referência a essas coisas. João não fica lá, então, quando eu curei o rapaz na porta do templo, ou Pedro contando sobre isso ou sobre aquilo. Não, eles contam sobre a glória de Cristo. É isso que importa para os apóstolos, não as coisas grandes que eles fizeram. Quando Paulo fala dos seus feitos, é só para justificar o seu ministério e eles não irem atrás de falsos mestres. Veja, ele sabe que contar uma coisa dessas tem o potencial de deixar todo mundo impressionado com ele. Então, rapidamente ele explica que algo muito impressionante assim veio com o tal do espinho na carne. O que ele chama de espinho na carne, que o Senhor colocou nele para esbofeteá-lo como um mensageiro de Satanás, com a clara função de que ele não se ensoberbecesse. A visão foi dada por Deus para animá-lo, mas a fim de prevenir um orgulho pecaminoso que provavelmente viria, Deus coloca no seu servo Paulo o que ele chama de um espinho na carne. Isso é amor de Deus, tá? O Senhor não permitiu que ele ficasse orgulhoso, e para isso colocou em situações sofridas, por amor. Deus faz isso. Deus muitas vezes faz isso, inclusive com os líderes das suas igrejas.
O que não significa que a tua tarefa na vida seja essa, tá? Tem gente que acha que sua função na vida é ser espinho na carne do pastor. Não é, tá? Não é. Para tu não ficar soberbo, tá, pastor? Vou ficar aqui te... Tem pessoas que nunca encorajam e só criticam a liderança. Adoram fazer o papel de Satanás na vida do pastor. Isso não é um chamado bonito, ok? Mas sabe, isso de Paulo sofrer é um tanto chocante para muitos. Porque, novamente, muitos têm a expectativa de que aqueles que lideram a igreja, aqueles que estão andando há mais tempo com o Senhor, que eles vão ter vidas fáceis e nenhuma dificuldade. Fica difícil, né, pastor, chamar alguém aqui para a nossa igreja, se o pastor vive doente, que vão acreditar no poder de Deus? O pastor vive doente, tossindo, garganta ruim, como assim? Que evangelho é esse? As pessoas acham essas coisas. Os pastores estão passando por dificuldade, a liderança da igreja tem sofrido. Esse Deus aí dos céus não é verdadeiro, não. E Paulo diz, é assim, queridos, é o choque de realidade. Foi assim com Paulo, é assim com muitos que querem servir ao Senhor. As pessoas ficam com medo de encorajar os pastores, por exemplo, vai ficar soberbo. Fique tranquilo, irmão. Não faltam situações humilhantes para baixar a nossa bola. Acontece muito mais do que você pensa. Foi assim com Paulo, um mensageiro de Satanás. Isso te lembra uma outra história? A história de Jó. O diabo intentando o mal na vida de Jó e Deus usando aquilo para o crescimento de Jó. Sua própria glória e o crescimento do seu servo. Mas não somente isso. Deus usou a história de Jó para abençoar você, não? Séculos depois, milênios depois, a mesma história. Foi assim com Paulo também. Se não fosse o tal do espinho, o que nós recebemos de Paulo teria sido menos. Mas foi justamente essa situação que fez com que aquele servo fosse tão útil. Tá, mas o que é o tal do espinho? O que é isso? Talvez fosse algo tão óbvio para todo mundo que ele não precisava explicar na carta. Talvez ele tenha falado do meu espinho na carne de todo mundo. Claro, sabemos do que é. E nós, leitores, não sabemos, né? A gente fica na vontade aqui. Talvez fosse, entretanto, algo que era oculto à maioria das pessoas. E agora, assim como a experiência do paraíso, Paulo está trazendo um pouquinho. Não tem teorias não, pastor? Mas claro que tem. Teorias não faltam. A minha favorita não faz sentido na cronologia, porque o Vasco ainda não existia nessa época. Nem o Corinthians. Então, não acho que era isso. Alguns falam na depressão, outros falam, e essa é bem interessante, de problemas sérios de visão. Pode ser. Como assim problema sério de visão? Tem uma das cartas que Paulo fala que ele sabe que os outros estariam dispostos a arrancar os seus próprios olhos por ele, lembra disso? Em outra carta ele diz, vejam com que grandes letras eu vos escrevo. Ele tinha alguns secretários que escreviam as cartas para ele. Talvez fosse um problema nos olhos, mas nós não sabemos. Quase certamente, pelo linguajar que ele usa, algum tipo de dor física mesmo. Ele fala aos Gálatas mais sobre dores físicas. E alguns de vocês sabem como é viver com dor crônica. Como rouba o ânimo. Como rouba o vigor, o humor. É bem difícil a pessoa ficar se exaltando quando precisa de ajuda até para amarrar o tênis, não é? É muito difícil ser soberbo quando você precisa de auxílio até para tomar um banho, para alcançar um negócio na prateleira de cima. É realmente difícil ser soberbo quando você percebe todos os dias a sua fragilidade, a sua pequenez. Trent Caston, um comentarista, diz assim, quando Deus deseja usar alguém grandemente, muitas vezes em amor, Ele fere essa pessoa profundamente e expõe suas fraquezas. Incomoda, claro que incomoda. Crianças, já aconteceu de você estar brincando com madeira e entrar um pedacinho de madeira no dedo? Já aconteceu? Uma farpa, um strep, depende de onde sua mãe é, ela usa palavras diferentes. Aquele negócio dói, não dói? Você não consegue fazer nada com aquilo, você, minha mão, mãe, me ajuda. E aí sua mãe quer ajudar como? Com uma agulha. Mãe, é para ajudar, mas a agulha muitas vezes está envolvida nisso, só de fazer assim não sai. Agora, você imagina algo assim na vida, é como um espinho na carne.
E a gente pode pedir por alívio, tá? Não é ímpio pedir ao Senhor por alívio. Paulo fala, 3 vezes eu pedi ao Senhor. 3 vezes eu pedi a Deus. Mas Deus disse que não. Não é ímpio pedir ao Senhor por alívio, seja o que for que te atormenta. Mas é ímpio se voltar contra o Senhor, se Ele não conceder. E é ímpio você não perceber como Deus pode agir na sua vida via espinhos. Paulo pediu, Paulo ouviu não. Junta essas coisas. Se ele não tivesse ido ao céu, ao paraíso na visão, não tinha espinho na carne, as coisas vieram juntas. Juntas. A visão o ajudou e o espinho também. E ele tinha a opção de viver reclamando do espinho ou perceber que aquilo era uma graça de Deus para manter o seu coração no lugar certo. É curioso, quantas das coisas que mais te estressam, quantas das coisas das quais você mais reclama no seu dia a dia, são coisas que um dia você pediu a Deus. Você pedia a Deus por um marido, né? Você pediu tanto a Deus por um marido. E agora você só reclama dele. Ou você pedia a Deus tanto por ter filhos, mas eles dão um trabalho, né? Você fala, Senhor, essas crianças. Você pedia a Deus por tantas coisas que hoje você reclama. Aquele emprego que você tanto pediu a Deus, aí todo dia você vai trabalhar reclamando e reclamando. Muitas vezes, queridos, esses sofrimentos são justamente para o nosso coração ser treinado. Veja como nossa alma é difícil. E entenda que é assim. Muitas vezes o Senhor nos dará coisas boas, mas elas virão também com dificuldade. Sim, marido é bom, mas é difícil. E é parte de Deus te fazer crescer à semelhança dele. Não é para o teu mal, é para o teu bem. Veja a conjunção dessas coisas. O espinho, do ponto de vista do diabo, é uma forma de fazer Paulo sofrer, esbofeteá-lo. Mas Deus usa para grandes coisas, para evitar que o seu apóstolo ao gentio se tornasse um soberbo insuportável e continuasse assim, esse servo humilde e fiel, abençoando as nações e abençoando a nós com suas cartas e seu serviço. No final das contas, é um cuidado de Deus para com Paulo. A sua carne sofre, mas a sua alma é poupada. Ele pediu 3 vezes e a resposta do Senhor sempre foi a mesma: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. Deus queria que Paulo ficasse com aquele espinho, porque assim ele seria constantemente lembrado da sua necessidade da graça. Quando somos fracos, irmãos, nós percebemos melhor a nossa necessidade diária da graça do Senhor, não? Todos vocês sabem disso. Fraqueza financeira te põe de joelhos, fraqueza de saúde te faz orar, fraqueza te lembra que você precisa de Deus. A minha graça te basta. Meu poder se mostra justamente na sua fraqueza. Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Tinha um monte de gente lá em Israel, quando Jesus andou por lá, que achava que era sadia. E por isso não via necessidade alguma de um Redentor. Mas tinha um monte de gente que se percebia fraca, a escória da terra, e corria para os braços dele. O que você prefere ser? A minha graça te basta, irmão. Meu poder se mostra na sua fraqueza. Sendo assim, até o espinho é uma boa, não é? A conclusão aqui no verso 9, ela é belíssima. De boa vontade, então me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E assim sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Se tem algo para me gabar, é justamente em ser fraco. Pois se eu tenho um espinho na carne, é uma evidência para todos de que Deus me ama. Não é engraçado ouvir isso? As pessoas hoje em dia tratam o contrário, falam uma enfermidade, uma dificuldade, uma evidência de que Deus não te ama, não gosta de você, está bravo com você. E Paulo olha a sua situação e fala, Deus me ama. Ele está fazendo isso para que eu precise mais dele, para que a força seja dele,
e a fraqueza seja minha. Quanto mais fraco eu sou, mais fica claro que eu preciso do Senhor. A gente vai cantar daqui a pouquinho aquela canção do John Milton chamada Pedir a Deus. E ela fala muito sobre isso. Ao cantarmos, preste bem atenção na letra, de como uma das principais formas de Deus nos aproximar dele e nos moldar à semelhança de Jesus é por meio das lutas, aflições, dificuldades e espinhos, para você se voltar para ele. Perceba, o verso 10 está te dando uma chave maravilhosa para você lidar com as coisas ruins que você enfrentar na vida cristã. Cada vez que você for insultado, perseguido, passar necessidade, passar dificuldade por causa de Cristo, Cristo estará com você, te fortalecendo e dizendo: a minha graça te basta, filho. Quando você é fraco é que você é forte. O alívio do espinho pode não vir, mas virá graça para suportar, pois o poder de Deus se mostra na sua fraqueza. Como bem diz Trent Castle, no que diz respeito a carregar cargas, há duas formas de fazê-las mais leves. Uma é aliviar a carga. A outra é aumentar a força dos ombros que a carregam. E tipicamente, Deus faz essa. Geralmente Deus não vai aliviar a carga. Deus vai fortalecer os teus ombros. E muitas vezes botar ombros alheios para ajudar. Isso coloca em perspectiva tudo o que ele falou antes no capítulo 11 sobre os muitos sofrimentos pelos quais ele passou. O ponto é esse: Deus foi gracioso com ele na vergonha de fugir de Damasco. Deus era com ele levando chicotada de judeus. Deus era com ele em Éfeso com uma multidão louca querendo a sua pele. Deus era com ele. E muitas vezes na vida cristã nós veremos a marca da verdadeira obra do Espírito Santo assim, em gente que passa por lutas e cresce em meio a elas pela graça de Deus. Você percebe que isso aqui é o oposto da tal da teologia da prosperidade? Uma teologia que promete uma vida sem sustos, sem crises, sem espinhos. É o oposto do que Paulo diz sobre uma verdadeira ação de Deus, sobre um ministério verdadeiro. Os superapóstolos são sempre fortes e invencíveis, como os pastores de prosperidade, os teólogos coach. Pastores de verdade, diz Paulo, são fracos. E têm nisso a sua força. Andam por aí com seus espinhos. Tem, muito de vez em quando, coisas especiais das quais se gabar. Mas o Senhor se vale de inúmeras maneiras para mantê-los humildes. Esses ministérios são mais bíblicos. Se a sua vida anda assim, meu caro, cheia de fraqueza, não caia na mentira de tantos falsos mestres que dizem que isso é porque você não é crente ou porque você não tem fé. Isso, mais biblicamente falando, é o próprio projeto do Senhor para te fazer crescer à semelhança de Jesus. Porque Ele andou entre nós em fraqueza humilde, não? De coisa fincada na carne, Jesus entende bem, não? Muito provavelmente o Senhor não vai lhe dar uma visão como a de Paulo ou de João e te levar ao paraíso antes da hora. Mas Ele te dá algo que basta, a graça dEle em Jesus Cristo. Você tem privilégios que te ajudam a viver aqui, como saber dessas coisas. E Deus lhe dá muitas formas de fortalecimento na vida espiritual, no corpo de Cristo, na palavra pregada, na santa ceia, no batismo, no serviço cristão, na comunhão cristã. E Ele te promete, como prometeu em Apocalipse 2, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu não sei se quando você for meter a mão para pegar o fruto dessa árvore, vai entrar uma farpinha no dedo, e você vai sorrir com aquele espinho. Seria legal Ele dar uma olhadinha no paraíso, não seria? Claro que seria. Mas se você é dele, você, assim como aquele homem que morreu ao seu lado, você tem a boa notícia de que, em breve, andarás com ele no paraíso. Você não vai dar uma passeadinha no paraíso, você vai morar lá. Com isso em vista, até os espinhos ficam mais fáceis de lidar, não ficam? A Ele seja a glória. Te louvamos, Senhor, pelos espinhos na carne, pelas coisas que o Senhor usa para nos manter fiéis. Às vezes é difícil, Senhor,
entendermos teus planos e considerarmos teu amor. Mas nós te louvamos porque a tua palavra é certa. Nós sabemos que há um paraíso para o qual fomos feitos e do qual caímos. Mas nós te agradecemos porque em Cristo o caminho de volta foi aberto. Obrigado, Senhor, pela carne dele perfurada em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o dia se aproxima em que nós andaremos com ele no paraíso. Enquanto esse dia não chega, Senhor, siga, Senhor, tratando nossos corações para a tua glória. Em Jesus. Amém.